Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco a respeito do adulto da relação. Então eu não me recordo muito bem se foi algum professor meu da universidade, ou se foi algum dos tantos livros que eu li, ou de algum dos professores que eu assisti videoaula. Como eu acabo assistindo e vendo muito conteúdo, às vezes eu me perco um pouco em quem disse o que e na autoria das coisas que eu vejo. Isso é ruim, mas é a consequência de se encher muito de conteúdo. É uma coisa que eu gosto de fazer, tá indo atrás de bastante coisa e acaba resultando nisso. Então eu não me recordo exatamente quem usou essa frase, mas uma pessoa, eu lembro que foi um professor, possivelmente talvez seja de alguma das videoaulas que eu assisti, ou do Cortella, ou ah, de algum dos outros que eu costumo assistir sempre. Essa pessoa, ela disse o seguinte, que na relação entre professor e aluno, e aí eu estendo também para tutor e protegido, ou seja, entre o cuidador e a criança, nessa relação entre professor, aluno, cuidador e protegido, é sempre válido que exista um adulto na relação. E é sempre importante que o mais velho seja o adulto e não a criança. E eu sempre retomo também uma outra frase, e essa eu lembro bem a quem me repassou ela, ao menos que foi uma das minhas professoras da universidade, que ela dizia que o óbvio é esquecido. Então, por mais que pareça óbvia essa questão, não é o que acontece sempre. Então a gente vê relatos, por exemplo, de cuidadores que afirmam: eu bati, mas é porque a criança me bateu primeiro, a criança me deu um tapa, por isso que eu bati nela. Ou então, eu grito em casa porque a criança fica fazendo bagunça, não ouve, se eu não gritar, ela não respeita. Então eu aqui retomo essa frase, que eu não me recordo se é do Cortella ou é do Karnal, mas é de algum professor que eu ouvi essa frase, que disse que na relação entre o cuidador e a criança, ou o professor e os alunos, é importante que exista um adulto, e de preferência o ideal é que o adulto seja a pessoa mais velha, seja o professor, seja o cuidador e não a criança. Então quando você reage desse modo, a criança deu um tapa, o cuidador vai lá e dá um tapa também, é mais do que evidente que isso não é uma ação madura. Isso não é uma ação esperada de um adulto responsável. Então, por mais que seja realmente meio óbvio, parece que para muita gente não é tão óbvio. As pessoas realmente respondem a isso como se fosse natural. Ele gritou comigo, por isso que eu gritei mais alto. É muito aquela disputa infantil dele bater o primeiro. E não é possível termos uma relação dessa. Quando você grita, tenta gritar mais alto que a criança, sendo que a maioria de nós adultos não vai ter energia o suficiente para gritar mais alto que a criança de fato. Quando você revida um tapa contra o tapa, quando a criança puxa teu cabelo, se puxa o dela. São atitudes imaturas que ali você demonstrou para a criança que ela não tem motivo para te respeitar de uma maneira diferenciada, porque você está agindo de igual para igual com ela. É bom de um lado agir de igual para igual no sentido de brincadeiras, no sentido do ensino, até é importante que exista uma maior igualdade nessa relação, mas temos que também entender que é preciso que uma criança compreenda regras sociais, é preciso que uma criança compreenda a forma de se portar em relação ao mundo. E para isso, ela tem que partir do pressuposto de que existe alguém que saiba mais do que ela a respeito dessas questões. Agora, quando você resolve os problemas que você tem com a criança da mesma forma que ela resolve os problemas dela com você e com outras crianças, você não está demonstrando para ela que você é mais habilitado do que ela para resolver problemas sociais. Então vai ser difícil que você ensine para essa criança regras sociais, regras de convivência, o que é o mais efetivo para resolver as situações nas quais ela se encontra, se você usa das mesmas ferramentas que ela para resolver as situações. Então temos que ter essa noção, e infelizmente hoje está acontecendo de cada vez mais as nossas gerações serem mais imaturas e mais despreparadas para as relações sociais. Não sei
necessariamente se realmente está piorando ou se podemos contabilizar desse modo. Acredito que se modificam as relações sociais, mas talvez apenas fique mais evidente em alguns aspectos, mas é inegável que a maturidade emocional das pessoas anda em crise. Nós estamos tendo pouca tolerância à frustração, nós estamos tendo uma dificuldade em maturidade emocional. Os crimes, chamados crimes passionais, estão aí para nos demonstrar isso. O crime passional nada mais é do que uma completa e absoluta imaturidade emocional. Então, só se move pela paixão momentânea. De fato, quem não tem maturidade emocional, quem tem maturidade emocional, para, pensa, elabora o que está sentindo para ir tomar uma decisão. Os crimes passionais, a forma como nós temos agido em relação às nossas crianças, como eu mencionei, há uma certa igualdade maior hoje em dia na relação do que já existiu, isso realmente comparando a gerações anteriores, não dizendo que isso é melhor ou pior, mas só apenas tomando por base o passado. Há uma maior igualdade na relação, mas ao mesmo tempo também há uma maior dificuldade de se repassar conhecimento para essas crianças atualmente, e há uma dificuldade de se direcionar elas em boas condutas sociais. E aí, boas condutas sociais, eu me refiro ao que nos é entendido como facilitadores de um relacionamento social. E nós estamos tendo muita dificuldade nisso atualmente, uma clara demonstração da nossa atual imaturidade emocional, intelectual. Então é sempre importante e válido que lembremos dessa afirmação. Na relação entre cuidador e cuidador e protegido, professor e aluno, é sempre válido que exista um adulto nessa relação. E o ideal é que o adulto seja o professor ou o cuidador, não a criança. Nossas crianças muitas vezes estão tendo que crescer diferente de gerações anteriores, onde elas tiveram que crescer ou amadurecer, entre aspas, no sentido de que precisavam trabalhar desde cedo, precisavam fazer outras coisas. Nós não estamos submetendo nossas crianças a isso, mas estamos submetendo a elas a um mundo onde elas estão tendo que amadurecer mais cedo porque os pais não têm maturidade o suficiente para dar conta e cuidar delas. Então ela acaba tendo que amadurecer, porque senão a coisa vai ficar complicada para ela, porque os pais não dão conta muitas vezes de serem maduros o suficiente na relação. E isso também gera sofrimento, isso também é um problema. É uma forma diferente de se relacionar com as crianças, não necessariamente pior do que a anterior, porque lembramos que na anterior estamos falando de pais que muitas vezes mesmo, agrediam crianças, agiam de maneira hipócrita, impositiva, não havia diálogo, a criança era anulada como sujeito. Então não estou falando que a relação necessariamente é pior do que já foi, mas também tem seus aspectos diferenciados, onde temos uma posição muitas vezes imatura diante da criança, uma posição de excesso de liberdade para uma criança que nem sempre nós damos a ela a competência de trabalhar com essa liberdade, porque uma é você dizer para a criança, você pode escolher entre o que você quiser. Isso é a liberdade. Entre aspas, vão haver questionamentos a respeito disso. Mas vamos tomar a priori só como exemplificação que isso é a liberdade. Você dá o direito da criança escolher. Vamos pintar o teu quarto, um exemplo que eu já usei em outro vídeo e que é bastante clássico, porque eu digo que o cúmulo da falta de liberdade da criança é você não deixar nem ela escolher a cor do próprio quarto. Vamos pintar o teu quarto, tem aqui uma paleta de cores, escolha qual cor você quer. Ok? Só que também temos que, junto com essa liberdade, dar para essa criança a noção de responsabilidade e consequências de suas escolhas. Dar para essa criança a maturidade de fazer essas escolhas. E para isso nós temos que ser maduros em relação às nossas próprias escolhas, o que não é fácil. Então nós também temos uma imaturidade muito grande em relação à nossa escolha, e é difícil você passar para a criança aquilo que você não tem. Então nós nos sentimos muito inseguros, a grande maioria de nós, e os consultórios psicológicos demonstram isso, se sentem muito inseguros quando vão mudar de emprego, quando vão mudar de relacionamento, quando vão iniciar algo novo na vida. Então essa insegurança muitas vezes faz com que nós não consigamos dar o apoio adequado para que essa criança faça suas escolhas. E aí não é possível viver em uma relação desse modo. Viver em uma relação onde nós até damos liberdade para a criança, mas não ensinamos ela a fazer as suas escolhas.
E a liberdade sem responsabilidade e sem noção de consequência é uma arma engatilhada apontada para a própria cabeça. Então, uma criança que aí muitos vão dizer que isso não é liberdade, é libertinagem, é outros termos, e de fato há uma grande diferença entre a ideia de liberdade com a responsabilidade em conjunto, que te faz fazer escolhas dentre opções mais adequadas, e uma talvez chamar de libertinagem, uma coisa na qual você não tem consciência daquilo que está escolhendo e menos ainda muitas vezes das consequências que essas escolhas vão te trazer. Então, lembrando novamente, na relação, e aí estendemos desde os cuidadores, que são a primeira imagem de atenção e de repressão da criança, até os professores, as pessoas próximas e até nós mesmos, quando nos relacionamos com crianças na sociedade, que todos nós acabamos nos relacionando. Temos sempre que lembrar que quando você está se relacionando com uma criança, é preciso ter um adulto na relação. E o ideal é que você, como mais velho, seja esse adulto. Que você não atribua à criança a responsabilidade de adulto. Então não é a criança que tem que saber que não pode bater em você. É você que já é adulto, que já tem essa lei social internalizada, que tem que saber que você não pode bater no outro sujeito e tem que ensinar isso para a criança. Então não é ela que tem a obrigação de saber, é você quem sabe, tem que saber e tem que explicar para ela. E com certeza não é reagindo de igual para igual com ela que você vai explicar isso. Não é a criança que tem que salvar um casamento, que eu sempre digo que é assim a coisa mais cruel assim que os cuidadores, claro, força de expressão, não é a mais cruel, mas é uma das coisas muito cruéis que muitos casais fazem com uma criança, que é justamente ter um filho na esperança que o filho salve um casamento que dois adultos não conseguiram salvar. Não foram para uma terapia ou não se conversaram adequadamente para tentar resgatar essa relação e aí colocam uma criança nessa relação para tentar salvar aquilo que dois adultos não estão dando conta de salvar. É muito cruel você colocar uma criança em uma responsabilidade dessa, numa posição dessa de salvar um relacionamento de dois adultos. Não é a criança quem tem que ter o posicionamento adulto na relação. É o adulto da relação quem tem que ter esse posicionamento. Então você não tem que esperar que a criança não te bata e ir bater de volta nela porque ela bateu. Não. Você tem que entender qual é a atitude dela, por que ela tomou essa atitude, tomar uma frente em relação a isso, explicar para ela o porquê e talvez até trazer uma noção de consequências, mas certamente não vai ser uma consequência de igual para igual. Ah, você bateu hoje, e aí pegando um pouco aqui realmente de alguns princípios um pouco mais da comportamental e da modelagem de comportamento, para quem é mais adepto dessa área, quem é adepto de outra, como a psicanálise, que é a minha área de maior apreço, tem uma outra visão que eu explico a seguir. Mas pegando a comportamental, a criança te bateu, vamos explicar para ela que isso não é socialmente aceito, vamos explicar para ela que isso é errado, que isso traz consequências desagradáveis na relação entre dois indivíduos, nesse caso da comportamental, e vamos trazer alguma noção de consequência para ela. Então, hoje você vai ficar sem internet porque você me bateu e essa agressão tem uma consequência. Vamos pegar pela psicanálise, vamos tentar explicar para essa criança e conversar com ela até que ela entenda de maneira filosófica, e aí não, claro, nos termos e conceitos filosóficos, mas que ela entenda a partir do raciocínio de que quando ela agride um outro sujeito, ela sofre consequências, ela tem uma mobilidade nessa relação que nem sempre vai para o caminho que ela quer. Então, damos noção de consequência para a criança, mas não de igual para igual. Espero que esse vídeo tenha auxiliado. Eu digo o seguinte, eu pensei isso ainda hoje de manhã, algumas pessoas, eu sempre afirmo, todo vídeo que eu falo de criança eu afirmo, eu não tenho filhos. Antes que as pessoas falem qualquer coisa, eu já afirmo de antemão, eu não tenho filhos. Porque muita gente diz, é fácil falar, você que não precisa criar filho. De fato, só que como eu sempre digo, a escolha foi sua de ter filho, então você de fato tem que criá-lo. É uma obrigação legal, é uma obrigação que você assumiu. A sociedade tem sim a obrigação também de contribuir, de fazer parte desse desenvolvimento de um sujeito,
mas você fez a escolha de ter filho. E eu pensei hoje de manhã o seguinte também, não é preciso você saber definir para uma pessoa como faz uma cirurgia cardíaca para você saber que enfiar uma faca no peito do sujeito não é fazer uma cirurgia cardíaca. Então, por mais que você não saiba exatamente a linha correta de se fazer, e eu não sei, e a maioria dos psicólogos, das pessoas que trabalham, os próprios pedagogos não sabem qual é a linha exata para criar bem um filho, sempre você corre o risco de dar alguma coisa errada, mas existem coisas que você já sabe que não são a forma correta. Então, agredir uma criança, agir de igual para igual, ser tão imaturo quanto ela, que ela é esperado que seja imatura, porque de fato ela ainda não teve tempo de amadurecer, mas você já teve, não é a forma adequada. Assim como cravar uma faca no coração de alguém não é a forma adequada de fazer uma cirurgia cardíaca, mesmo que eu não saiba fazer uma cirurgia cardíaca com bisturi. Então é isso. Se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos nossos vídeos e até um próximo.